Alô, alô, ouvintes do Seiva Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Eric Vitor, sou o nosso primeiro apresentador rotativo e hoje falaremos sobre transporte e sustentabilidade. E eu sou o João Mota, e neste mês da mobilidade, que é setembro, convidamos o professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC, Dr. Humberto de Paiva, participante do projeto CPC, Cidade, Poluição e Clima, uma construção de inventários de transportes realizados pela UFABC em conjunto com gestores de transportes das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas e grupos de pesquisa acadêmicos. O foco do professor Humberto é o trabalho com inventários de emissões por fontes móveis usando simuladores de sistemas de transportes. Professor Humberto, por favor. Boa noite, eu sou o professor Humberto de Paiva Júnior, eu sou engenheiro civil com doutorado e o mestrado em engenharia de transportes. E a minha área de pesquisa, como foi dito, é na área de transporte sustentável, em função da minha relação com o curso de Engenharia Ambiental e Urbana. E dentro desse curso é que eu trabalho com a linha de pesquisa do Cidade, Poluição e Clima, que envolve tanto os inventários, mas outras linhas de pesquisa, inclusive com outros professores. Legal, Humberto. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o seu projeto CPC? Claro, o Cidade, Poluição e Clima ele foi idealizado um pouquinho depois que eu entrei na Universidade Federal do ABC. Esse projeto ele surgiu de um conjunto de seminários que foram feitos na época que se queria criar a pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Então foram convidados vários professores para eles falarem sobre suas propostas para pós-graduação. Então, nessa época, eu elaborei essa ideia do Cidade, Poluição e Clima, que ele tem esse título porque a ideia é justamente conciliar as áreas principais da engenharia ambiental e urbana, que são a parte de urbanismo, a avaliação de impactos ambientais e a climatologia. Então, existe aí uma relação entre essas três áreas, né? Foi essa a ideia. Então, eu fiz uma proposta. Então, o Cidade, Poluição e Clima não é só mobilidade, ele envolve várias outras áreas. Dentro do Cidade, Poluição e Clima é que eu iria cuidar da questão da mobilidade. Então, você é o professor responsável no projeto CPC de toda a área de mobilidade urbana do projeto, certo? Correto, né? Mas por eu ter sido o proponente dessa área de pesquisa para poder mostrar para os meus colegas aonde a mobilidade poderia contribuir para a engenharia ambiental e urbana. Então, outros colegas tocam pesquisas relacionadas com cidade, poluição e clima. Existe até uma linha de pesquisa cadastrada na FAPESP chamada Clima, Poluição e Cidade, mas em função do foco, né, que ele está ligado mais à questão da climatologia, né? Então a poluição ela é acessória, né, no estudo da climatologia, as atividades urbanas são acessórias, né, na climatologia. Então teve esse foco. Então cada professor ele segue uma linha dando ênfase numa coisa ou outra. Eu no caso eu estou mais na parte da cidade por causa da mobilidade. Mas então assim eu não sou o único. Ele a ideia não tem um dono só, né? Ela tem várias pessoas que colaboram apenas. Que legal, é algo que engloba várias coisas, assim, né? Então, professor, como que a gente pode, o ouvinte, ou qualquer pessoa pode acompanhar mais sobre esse projeto? Esse projeto, ele tem vários desdobramentos. Ele tem atividades que são desenvolvidas na iniciação científica, que acabam sendo divulgadas nos congressos de iniciação científica da universidade. Ele apoia na área de ensino os projetos de conclusão de cursos, TGs, trabalhos de graduação. Então, algumas dessas coisas acabam virando artigos que são publicados em congressos ou em revistas como a ANTP, e em atividades de extensão que ficam ou publicadas no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
ou que eu mesmo publico através da minha página. Entendi. Inclusive, já cheguei a dar uma olhadinha lá no projeto, é muito interessante, recomendo a todo mundo que tenha essa curiosidade. Entrando nesse âmbito de grandes cidades e mobilidade urbana, fala um pouquinho pra gente qual que é a política da mobilidade urbana afetando diretamente a vida nas grandes cidades. A mobilidade urbana, ela é um conceito um pouco complexo. Eu gosto de dividir a mobilidade em duas coisas para facilitar a gente entender. Uma é a acessibilidade e a outra a mobilidade em si. Só que a acessibilidade eu considero como um atributo do meio, um atributo da cidade. A cidade é acessível. Então a acessibilidade ela envolve toda aquela infraestrutura de transportes, todos os serviços de transportes, toda a comunicação, tudo que torna a mobilidade possível. Então a mobilidade é um atributo de quem se move, sejam pessoas ou sejam as cargas. Então a mobilidade é uma característica muito influenciada pela condição socioeconômica das pessoas, muito influenciada pela condição econômica, situação econômica da cidade ou do país. Então a economia ela só é possível graças ao transporte. O transporte é uma atividade meio, ela possibilita que a economia ocorra. Então a mobilidade ela influencia na nossa vida dessa maneira. Então havendo um ambiente acessível, ele possibilita que a mobilidade ocorra e a mobilidade possibilita que a gente possa trabalhar, gerar riqueza e distribuir riqueza. Tá? Essas duas coisas vão estar bastante influenciadas na forma como a economia ocorre e a forma como a nossa sociedade se torna mais igualitária ou desigual. Entendo. Então, inclusive, é algo que todo mundo sente na pele diretamente, principalmente as pessoas que estudam, trabalham presencialmente, porque não só na Grande São Paulo, né, a gente percebe que quando vai precisar se locomover sempre para os centros, há um grande congestionamento, trens lotados. Qual que é possível consertar isso de algum jeito? Quais que são as medidas atualmente que estão sendo tomadas para tentar minimizar essa problemática que é tão grande? O problema, né, que todo mundo vê, né, na mobilidade é justamente esse que você falou, né, do congestionamento, a dificuldade de você se deslocar, o tempo que você gasta, a poluição que você gera. Tudo isso até foi objeto relativamente recente, uns 20 anos atrás, de um trabalho do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, junto com a Associação Nacional de Transporte Público. Esse trabalho chamava-se Deseconomias Urbanas. Então, ele mediu, né, quanto dinheiro a sociedade gasta em congestionamento, né? Quanto dinheiro ela perde com os acidentes de trânsito, quanto dinheiro ela perde com a poluição gerada pelo transporte. Né? Então, esses são três elementos, né, que nos afetam diretamente. O transporte, ele, na melhor das hipóteses, ele só vai tomar seu tempo. Né? Então, o tempo que você está no transporte, você não está trabalhando, não está gerando riqueza. Então, se você tem um congestionamento maior, isso custa dinheiro para a sociedade, porque você não está produzindo. A poluição que ele gera prejudica a nossa saúde e você vai custar mais para a sociedade, porque a sociedade ela vai arcar com os custos dos serviços de saúde para atender as pessoas que estão com problemas respiratórios. E se você tem acidentes, né, as pessoas elas podem ficar incapacitadas e ou mesmo morrer. Né? E isso não é só uma perda para os indivíduos ou para a família dos indivíduos, mas do ponto de vista do gestor público, isso é um problema para a própria economia. Cada vida que você perde, ela também tem esse aspecto na economia que é um custo, um investimento. Você investiu na educação daquela pessoa, você investiu na saúde dessa pessoa. Então, um sistema que tem acidentes, tem perdas de vidas, também tem um grande custo econômico. Tá? Então,
Essas são, acho que, as principais questões que envolvem a questão da sustentabilidade nesse aspecto. Você falou do gestor público e realmente a questão de mobilidade é algo extremamente intrínseco nas cidades, nos municípios, os maiores principalmente, e justamente por ser um assunto tão intrínseco, o gestor público, o político, o gestor da cidade tem que ter uma noção de mobilidade urbana e com ênfase em sustentabilidade. E nisso eu gostaria de saber, as políticas públicas têm um enfoque e conseguem fazer uma boa relação entre a mobilidade e a sustentabilidade? Que eu sei de uma lei que foi aprovada em 2012, que tem a base justamente estimular as prefeituras a aumentar a mobilidade urbana e fazer mais projetos de mobilidade urbana, planejamentos, antes de realmente gerar a mobilidade urbana. Sim, inclusive ele vai complementar a pergunta anterior, né? O gestor público, né, ele é muito sensível, né, à visão que é predominante do público, né? Por isso que ele teria que ter uma formação boa na parte de transportes, né? Quem for responsável por essa parte. Porque o que afeta mais a percepção do público é justamente o congestionamento, os tempos, né, que você perde, e muitas vezes dentro do carro, não tanto no ônibus. Então, a forma clássica de lidar com o problema de congestionamento, que o gestor público acaba adotando, é justamente aumentar a capacidade do sistema viário, aumentar a capacidade das avenidas, alargar as avenidas, fazer novas avenidas. Não necessariamente isso é a solução mais adequada. Quem entende um pouco mais, né, da legislação, uma legislação que a gente tem muito boa, aliás, mas que ela sintetiza uma experiência que foi desenvolvida desde os anos 70, à medida a partir do momento em que se percebeu, né, que um modelo, justamente de você aumentar a capacidade do sistema viário ou facilitar o deslocamento das pessoas para o transporte motorizado, chega uma hora que você esgota a capacidade do sistema e não há como você ampliar isso, ele passa a privilegiar o transporte coletivo. Então, quem tem essa percepção, né, tenta privilegiar esse tipo de modalidade de transportes. Mas só isso também não resolve, né? Chega uma hora em que o corredor de ônibus não atende mais, você aumenta a capacidade para um metrô leve, depois para uma ferrovia urbana e, além disso, você não consegue mais aumentar a capacidade, não tem como. Então, aí que a gente começa a perceber que o problema não é só de adotar a tecnologia certa ou dar a capacidade suficiente para isso, porque os nossos recursos são limitados. O problema é você pensar mais atrás como é que é feita a própria concepção da cidade, do espaço, onde ficam as atividades de trabalho, de residência, de lazer, porque elas é que geram a demanda. Então, o que se vê hoje é que nós temos que gerenciar a demanda e não tanto a capacidade. Essa é a nova forma de lidar com o problema. Tá? Então, a solução para os problemas de transportes passam a ser, na verdade, planejar melhor a área urbana, o espaço urbano. Eliminar a necessidade das viagens ou dos deslocamentos excessivos, porque a gente não vai ter condições de atender a capacidade que é demandada. Quanto mais capacidade você dá, tá, mais você incentiva as pessoas a desenvolver determinados deslocamentos ou usar determinados modais. Um exemplo simples é, se eu alargar a capacidade de uma avenida, as condições de circulação de automóvel ficam melhores do que andar de transporte coletivo. Então as pessoas vão fazer aquilo que é melhor, o que é mais agradável para elas, e vão andar de transporte individual, até que congestiona, e aí você tem que, de novo, fazer o alargamento da avenida. Então isso aí é um círculo vicioso que a gente ficou preso nele desde os anos 70 até agora, e agora que a gente percebeu e estamos tentando fazer diferente. Apesar da legislação ou das diretrizes para incentivar o transporte coletivo são bem antigas. Tá? Mas a associação entre
Uso e ocupação do solo e transporte é uma coisa que é mais recente e que está ainda sendo desenvolvida. O nosso primeiro plano de transporte integrado com uso e ocupação do solo foi em 2005. Mas a gente faz planos de transportes, por exemplo, para a região metropolitana de São Paulo, que na verdade tudo começou lá. Isso vem desde os anos 60, né? Mas só em 2005 é que se pensou pela primeira vez em fazer essa associação entre a gestão da demanda através do planejamento urbano para reduzir a demanda de transportes. Professor, um dos outros agravantes que a gente enxerga é que mesmo com os gestores especializados, com planos diretores bem desenvolvidos, acontece uma coisa que a rotação de gestão acaba, vamos usar uma metáfora aqui, a gente dá um passo para frente e um passo para trás ao mesmo tempo. Por exemplo, teve a gestão do Haddad e fez algumas alterações na mobilidade urbana, e veio depois o Dória e reverteu essas alterações e quis fazer outras coisas. Então, apesar da gente estar enxergando, da gente estar tentando fazer coisas, essa é uma coisa que esse tipo de relação acaba atrasando o nosso progresso. E, sinceramente, qual que seria o cenário possível para a gente começar a avançar e definitivamente parar de realmente ficar parado no tempo? Isso aí eu acho que é um problema comum em várias outras áreas, onde o planejamento de longo prazo, né, ele precisa ter uma coerência. E na política, as coisas são feitas a curto prazo. Esse exemplo que você deu, dessa mudança de gestão na Prefeitura de São Paulo, é um exemplo típico disso. Uma das promessas do candidato era justamente elevar o limite da velocidade de tráfego nas marginais de São Paulo, né? Isso foi bastante interessante e trágico, por outro lado, né, porque ele demonstrou por que tinha que ser um limite baixo, né? Então, a gestão Haddad, ela colocou um limite mais baixo, Dória prometeu elevar e fez isso, e ao fazer isso, quase que simultaneamente o número de acidentes nas marginais aumentou visivelmente, né? Provando, né, que aumentar os limites da velocidade nas cidades é uma medida popular, mas ela tem um impacto, né, negativo para a população. Então, o planejamento de curto prazo, que dirige a nossa política, ele só vê aquilo que agrada a população, que ela não tem como, né, ela saber quais são as consequências a longo prazo, mas o gestor ele tem. Então, há certas coisas que não agradam a população, mas tem consequências positivas para ela a longo prazo. Então, eu acho que o problema nisso, na parte de transportes, e em outras áreas, é que a política, né, ou o gestor, ou o político, né, que vai colocar os gestores nos cargos de decisão, ele tem que ter uma certa capacidade de explicar isso para a população de uma maneira que ela possa entender, né? Não uma explicação técnica, mas uma explicação na linguagem da população, porque no final, né, quem vai decidir, quem vai escolher entre uma solução de curto prazo ou de longo prazo é a população. Então, a decisão, aí é um problema, não tanto em transporte, mas acho que é um problema realmente de comunicação na hora de você explicar isso para o eleitor, né? Não adianta eu fazer uma política que seja perfeita em termos de sustentabilidade, em termos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, mas que demanda sacrifícios que a população não entende por que ela está fazendo. Eu acho que ela até se sacrifica sem entender por que isso é necessário. Por que eu tenho que deixar meu carro em casa? Por que eu tenho que andar em transporte coletivo? Ou por que eu
preciso usar menos o transporte motorizado e andar de bicicleta, andar mais a pé. Então, são coisas que você está dentro da pessoa, porque isso requer um sacrifício, realmente. Tá? A mobilidade é um recurso limitado, então você tem que racionar esse percurso, e todo racionamento é desagradável. Então é isso que eu acho que é a chave que a gente não conseguiu resolver. Toda a parte tecnológica, de engenharia, a gente resolve, mas essa questão da comunicação com quem decide as coisas de fato, que é o eleitor, a gente não conseguiu fazer isso. É meio que o que a gente viu ultimamente, né? É mesmo na pandemia, mesmo com os maiores especialistas recomendando que as pessoas utilizem máscara, fiquem em casa, a gente vê que acaba não acontecendo e simplesmente o número de contágios aumentando e aumentando, né? Ô, Humberto, você falou das ciclovias e eu acho isso um assunto muito interessante por causa que é um investimento razoável na situação de ciclovia, porém, você acabou até respondendo uma pergunta que eu estava querendo fazer um pouco antes, pelo menos para um dos porquês, né? Que seria quais que são os desafios para a mobilidade sustentável nas cidades? Tipo, considerando todas as diferentes vias de locomoção, como as calçadas, as ciclovias, o próprio transporte coletivo, o transporte privado de carros, que, por exemplo, que eu saiba, as calçadas têm que, hoje em dia, cada vez mais, tem que ter uma visão inclusiva para incluir, por exemplo, mobilidade para pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiências visuais, e muitas calçadas, principalmente a partir de se você vai se afastando do centro expandido, elas não têm esse cuidado e essa situação progressiva, é algo muito mais mal cuidado, muito mais. Se você vê calçadas cheias de buracos, calçadas com lixo, calçadas apertadas que pouca gente consegue passar, calçadas muito largas que pode atrapalhar a situação do trânsito no local. Você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Sim. As calçadas, né, por tradição, elas sempre foram delegadas, como acho que foi citado um tempo atrás, ao dono do lote onde a calçada está passando, né? Então, ou seja, é um problema coletivo individual, ou seja, é um problema público. Então, sendo um problema público, ninguém acabava cuidando disso ou cuidava de uma maneira diferente, né? Alguns anos atrás, eu acho que uns 10 ou 15 anos atrás, é que se propôs que as calçadas passassem a ser geridas pelo poder público. Nessa época, inclusive em São Paulo, por exemplo, é que foi feita a reforma das calçadas da Avenida Paulista. Então eles tinham que começar por algum lugar, começar pelo lugar mais famoso da cidade. Mas não foi para frente, né? Fizeram alguns quilômetros, né, com calçadas atendendo o padrão que seria universal para todo mundo poder circular nas calçadas, mas isso não se perpetuou e não foi feito no resto da cidade. Uma razão até meio lógica, né? O custo de fazer isso é imenso, né? Porque isso é uma coisa que tem que estar dentro da própria cultura da cidade, tem que estar dentro da própria legislação urbana. Até poderia ser uma demanda dos proprietários dos lotes. Talvez fosse até mais fácil, né, se fosse isso, mas teria que ter uma lei de uma fiscalização. Não, a lei provavelmente tem, as regras estão lá, as normas estão lá, mas uma fiscalização mais rígida, para que na hora que você vai fazer o seu empreendimento ou a sua residência, ou vai mexer no seu lote, fazer alguma construção civil, você já deixa preparado isso, da mesma forma que a gente tem que deixar preparado esgoto, instalações elétricas, também deixar as calçadas preparadas de acordo com a norma, e não livre como é, e
feito na maioria das cidades. Mas isso aí é realmente um problema imenso, né, a ser cuidado, e eu não vejo assim muita perspectiva a curto prazo. As ciclovias, elas abriram aí uma janela para, em parte, resolver isso, né? A ciclofaixa ou a ciclovia, ela é também uma maneira de facilitar a circulação do pedestre, ou mesmo a circulação das pessoas que têm necessidades especiais. Um cadeirante, eu já vi cadeirantes andando na ciclovia ou na ciclofaixa, porque ela é muito melhor que a calçada. Então mas é uma solução meio paliativa para isso. Então é um problema que envolve muito recurso e que precisaria de um envolvimento maior da sociedade. E provavelmente em muitos lugares, nas cidades, como foi citado, nas periferias, eles também não vão ter recurso para fazer isso, né? Então, os municípios, né, os gestores públicos teriam que fazer isso de alguma maneira. O problema é ter o recurso para fazer tudo isso num país como o nosso, que está enfrentando uma crise, mas também antes já tinha recursos limitados. No momento em que ele tinha muito dinheiro, ainda assim não era suficiente para fazer esse tipo de coisa. Então é um trabalho de longo prazo, que precisa de conscientização, fiscalização e muito auxílio, né, do governo. Existem lugares que talvez nem se consiga fazer esse tipo de coisa, porque o próprio desenho urbano não permite, ele é tão irregular que você não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Não é todo lugar que tem o espaço que a Avenida Paulista tem, mas pelo menos os lugares que têm esse espaço, esses recursos, eles poderiam ser feitos. E sobre o trânsito nas cidades, tem algo que dá para a gestão urbana e o planejamento urbano melhorar? Isso eu acho que está relacionado com aquela outra pergunta sobre a formação dos gestores. Muitos gestores, em função de interesses públicos, acabam fazendo a velha receita, que é sempre aumentar a capacidade do sistema viário, ou fazer grandes obras viárias, porque isso aí é muito visível, isso agrada ao eleitor. Tá? Uma das razões pelas quais eu, como engenheiro civil, decidi estudar transportes foi quando eu conheci a teoria do não transporte. Né? Qual é o princípio? Toda a oferta que você faz em transportes para atender uma determinada demanda só estimula o crescimento dessa demanda. Ele não apenas satisfaz, né? Ele estimula o aumento dessa demanda. Como o recurso é limitado, você jamais vai conseguir atender a demanda, porque ela sempre vai crescer. Então a ideia do não transporte é parar de atender a demanda. Só que isso aí não aconteceu, né? Porque realmente com essa política você não ganha eleição nenhuma e não consegue convencer a sociedade a fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, o que a gente pode fazer de intermediário, né, é discretamente ir desestimulando o transporte individual, né, impondo os pedágios urbanos, aumentando os custos da posse de automóvel, para que a população, mesmo tendo recursos para comprar um automóvel, pense em usar, né, um outro meio de transportes. Só que, para isso, você também tem que investir no meio de transportes coletivo ou meio de transportes ativos, melhorando a qualidade. Então existe aí a questão política, né, o jogo político. Como é que eu faço para investir em mais dinheiro em transporte coletivo ou em transporte ativo, se o eleitor está pedindo que se invista em avenidas? Então tem que ter coragem, o gestor ele tem que ter coragem, e tem que ter suporte do político para poder tomar essas decisões certas, apesar das consequências na opinião pública. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, isso está meio claro, mesmo a população reconhece que está difícil você
andar mais de transporte individual. Eles aceitam melhor. Mas em cidades de médio e pequeno porte, já é mais difícil fazer isso. Então, mesmo tendo uma legislação como a Lei de Mobilidade Urbana, que obriga o gestor a privilegiar o transporte coletivo, vez ou outra você vê ele alocando grande recurso em obras viárias de grande porte, em detrimento do transporte coletivo. Porque essa é a velha receita, é isso que agrada o eleitor. Tá? Então, é um problema mais de conscientização. Outra coisa que você pode fazer, mas também de longo prazo, e é isso que dificulta muito, porque você vai ter que investir numa coisa que você só vai ver resultado lá na frente, que é a própria forma como você usa a cidade. Né? Tentar usar melhor o seu espaço onde já tem a infraestrutura de transportes. Adensar esses lugares é uma abordagem que tem apresentado resultados interessantes em outros lugares do mundo. Curitiba é um exemplo disso, né? Um exemplo único. Né? A gente não repetiu muito a experiência de Curitiba no resto do país, mas outros países no mundo repetiram essa experiência e ela é uma referência nesse aspecto lá fora. Onde foram feitos os corredores de ônibus de Curitiba, os famosos corredores de ônibus, e se privilegiou o adensamento dessas áreas para você aproveitar essa infraestrutura de transportes. Né? Adensando isso, você diminui, você diversifica as atividades no local, então você tem residência perto do comércio, perto das áreas de lazer, então os locamentos que são sempre necessários, eles vão seguir, vão ter que cumprir distâncias menores, então isso reduz a demanda de transportes, vai reduzir a necessidade de mobilidade motorizada. Porque assim, a ciclovia, a bicicleta ou mesmo caminhar é uma coisa importante, é uma coisa sustentável, porém ela não atende todas as necessidades de deslocamento, principalmente se a sociedade for muito espalhada e você precisar trabalhar longe. Então, existem distâncias ideais para cada modo de transporte. A gente, adensando, a gente consegue colocar todas as atividades, todas as demandas em distâncias que caibam dentro do raio de ação dos modos de transportes mais sustentáveis, aqueles que consomem menos energia, menos espaço, menos dinheiro para ser implantado. Mas você não consegue eliminar todo o resto. Existem outras formas de fazer isso que estão surgindo agora com as novas tecnologias de comunicação, como compartilhamento de sistemas de transportes, escalonamento de horários, e a gente vê a pandemia acelerando outros processos, na forma como a gente trabalha, como a gente gera riqueza, também influi na nossa demanda de transportes. Então o teletrabalho já era uma tendência, foi acelerada agora, e muita gente está vendo o benefício disso. A questão é que o teletrabalho não necessariamente, talvez, reduza viagens. Ele muda a forma como essas viagens são feitas, mas ele acaba gerando outros tipos de viagem. O e-commerce, ele era uma coisa que se questionava. Será que ele vai diminuir as viagens? Ao invés de você ir na loja comprar, você manda que os produtos sejam entregues. Ele só trocou os deslocamentos. Eles continuam ocorrendo, só que de outra maneira. Talvez sendo através de um deslocamento feito por uma empresa, uma forma planejada, você consiga fazer algo mais eficiente do que o deslocamento desordenado, a demanda do indivíduo, do consumidor. Bom, mais ou menos isso. Vamos continuar. Aproveitando que você falou sobre a pandemia, essa situação de trabalho home office e tudo mais, um plano de mobilidade urbana bem estruturado poderia ter amenizado os efeitos da pandemia nos grandes centros urbanos? Então, se a gente tivesse uma cidade ideal, onde pensando no plano de mobilidade, uma cidade ideal para o plano de mobilidade não é necessariamente uma cidade ideal para o plano urbano como um todo, mas só pensando no plano de mobilidade. Então você teria muito mais transporte coletivo,
muito menos transporte individual, muito mais gente andando ou andando de bicicleta. Os deslocamentos seriam mais curtos, as cidades talvez fosse mais densa. Você sempre tem que associar a parte urbana com isso, né? Mas se a gente tivesse uma matriz modal muito mais ligada no transporte coletivo, a pandemia ia ser, como a gente viu no transporte coletivo, um grande problema. Foi um grande problema, né? Em muitas cidades, no Brasil, né? Aliás, no mundo inteiro, o nosso sistema de transporte coletivo ele é todo privado, né? É um serviço concedido para o poder privado, ele é gerido pelo poder público, mas ele é administrado, ele é executado, operado pelo poder, pelo agente privado. E cada viagem ela é paga diretamente pelo viajante. Então, nesse sistema que os passageiros sustentam diretamente o transporte coletivo, na situação que a gente tem agora, criou um problema gravíssimo para a sustentabilidade econômica das empresas de transporte coletivo. Mais para as empresas de ônibus, né, porque elas são inteiramente são empresas menores relativamente às de transporte ferroviário, metroviário. Então, sem essa receita das pessoas viajando, a reação que a gente viu foi as empresas recolherem seus ônibus, diminuírem a oferta do transporte coletivo, em parte para proteger os seus próprios empregados da doença, mas em parte porque eles não tinham dinheiro para sustentar o veículo andando sem passageiro. E essa é a grande questão daqui para frente. Agora, né, a demanda está se recuperando, mas foi um grande prejuízo, né? E ainda, provavelmente, a demanda não retornará totalmente, né? Enquanto a gente não tiver a vacina, as pessoas ainda terão receio de andar em transporte coletivo. Se elas tiverem a opção de andar em transporte individual, elas vão fazer isso. Então, as receitas que antes da pandemia já não eram muito grandes, né, durante a pandemia caíram muito, e a expectativa é que elas vão ficar baixas por muito tempo. Então, a sustentabilidade econômica desse sistema de transporte coletivo está prejudicada. Então, um plano de mobilidade bem feito, em que a gente tivesse conseguido fazer uma matriz modal totalmente, ou principalmente apoiada no transporte coletivo, correria o risco, se não houver a intervenção do Estado para sustentar essas empresas, correria o risco de a gente ficar sem o sistema de transportes. Por exemplo, na China, quem sustenta o transporte coletivo é o Estado inteiramente. Então lá eles mantiveram a oferta de serviços de transportes mesmo não tendo passageiro, porque o Estado mantém. Mas no Brasil isso não aconteceu, muitas cidades ficaram sem transporte coletivo. A minha cidade, ela durante alguns dias ficou sem transporte coletivo, por causa dessa questão entre essa perspectiva do empresário. Não dá para ele ficar tendo custo sem ter a receita. Mas, né, você poderia pensar em outros aspectos. Mas se a cidade tivesse uma demanda por viagens menor, né, viagens motorizadas, se a cidade fosse mais densa, então aí não depende só da lei de mobilidade urbana, depende também do próprio planejamento urbano, da forma como você organiza o uso e ocupação do solo. Então, por isso que eu falei no começo, não depende só da lei, de um bom plano de mobilidade, precisa de um bom urbanismo. E um bom urbanismo já feito, precisa de uma cidade já muito bem estruturada. Uma cidade bem estruturada é uma cidade que depende menos de transporte. Pelo menos depende bem menos de transporte individual. Então, nesse caso, talvez cidades assim, cidades mais densas, mais compactas, onde você consegue fazer os deslocamentos a pé ou de transporte ativo, aí sim ela seria menos impactada com a pandemia, porque as pessoas poderiam retomar boa parte das suas atividades sem necessidade de usar o transporte coletivo. Não é ele que transmite o vírus, mas ele
tem um princípio muito bom que é de compartilhamento, né? E nesse momento o compartilhamento é um problema. Durante a pandemia ou outras pandemias, é um problema sanitário de qualquer maneira, sempre foi, mas agora ficou mais evidente, né? Então, essa é uma coisa que está fazendo todo mundo se questionar sobre qual vai ser o futuro do transporte coletivo com um cenário em que existe esse risco sanitário no transporte coletivo, né? Então, a solução para manter essa lógica do compartilhamento, a lógica do transporte coletivo, é você ter um ambiente que seja higienizado, sempre. Não só agora, mas sempre, né? Um ambiente que seja muito resiliente a esse tipo de problema gerado pela pandemia. Então, soluções estão aparecendo nesse aspecto, né? Soluções para higienização rápida de ambientes, a própria autoproteção das pessoas, que não depende tanto da vacina. Então, talvez essa provavelmente vai ser a luz do túnel para o transporte coletivo. Do contrário, a gente vai voltar de novo para o transporte individual, e isso vai ter impactos deletérios para o ambiente. Um pensamento razoavelmente simples, né? É que uma cidade em que o transporte ativo, seja isso, por exemplo, bicicleta, caminhada, a scooter elétrica, que está tendo bastante no centro de São Paulo, esses meios alternativos de locomoção ajudem um pouco a diluir a necessidade de transporte coletivo, principalmente numa situação de pandemia, e, portanto, diluir a quantidade de pessoas utilizando o transporte coletivo e talvez até diminuir uma situação de contágio no âmbito de densidade demográfica de uma cidade grande que nem São Paulo, que nem Curitiba. Sim, né? Mas como eu disse, né, a mobilidade ativa, e a gente pode colocar nesse caso a mobilidade elétrica, quando você está falando desses veículos, né, patinete elétrico, você tem um raio de ação, você tem uma determinada distância que você consegue percorrer. Então, conforme a cidade, né, conforme a característica urbana da cidade, e isso aí é determinado pelas decisões do passado, onde não foi pensado nisso agora, mas a gente pode começar a pensar daqui para frente, né? Ela não vai resolver esse problema. Enquanto as pessoas ainda continuarem tendo que se deslocar meia hora, uma hora para poder chegar no seu local de trabalho, enquanto as cidades forem ainda muito espalhadas e muito segregadas, né, atividades de trabalho em determinadas regiões, residências em outras, você ainda vai precisar do meio motorizado, seja ele de grande capacidade, elétrico ou não, você ainda vai precisar de meios de transporte de grande capacidade. Então, a mobilidade ativa não resolveria esse aspecto. Então, a solução seria mais de longo prazo, a gente repensar e reformando as cidades para reduzir a necessidade de mobilidade. Então, aumentar a acessibilidade, mas reduzindo a necessidade da mobilidade, sem impedir o desenvolvimento econômico, né? Ou seja, o desenvolvimento econômico ele consome vários insumos, um deles é a mobilidade. A gente consegue produzir mais com menos insumos, e com mobilidade também é possível, só repensando a logística da cidade. Mas isso é uma coisa de longo prazo para ser feita. Existem medidas de curto prazo e vão ter outras de longo prazo. Parece ser um desafio enorme a gente chegar nesse longo prazo, mas tendo que passar por todas essas transformações, né? Então, eu fico pensando qual talvez seria uma boa opção para a gente conseguir chegar até esse objetivo final. Talvez
utilização de transportes sustentáveis, assim, qual que seria esse processo que você considera ideal? Então, o processo ideal é você ter realmente um plano de longo prazo que independa, né, da opinião pública. Um plano que seja tecnicamente bem elaborado e que não dependa mais de um político ou outro vir com uma ideia aí e fazer as modificações que quiser, simplesmente para satisfazer o eleitor naquele momento. Da mesma forma que a gente tem independência do Banco Central, né, para definir a política econômica de um país, a política de transportes ela também tem que ter essa independência. Né? O prefeito não poderia ter autonomia para decidir qual vai ser a velocidade de tráfego, ou decidir aonde vai ser feito o sistema de transporte coletivo ou qual região vai ser prioritária ou não. Isso é uma coisa técnica, né? Porque é uma coisa de longo prazo, não pode ser mudado. Então, acho que a primeira coisa, acho que teria que ter essa independência política e se pensar tecnicamente. Bom, mas aí talvez alguém possa questionar, mas se o técnico elaborar um plano que tenha um viés político e que ele não seja bom a longo prazo, né? Bom, a técnica ela pode ser revista, né? Ela tem que ser comprovada. Então, eu acho que tem que ser científico e não político o planejamento. Então, a ciência ela aceita revisões, mas essas revisões elas sempre são fundamentadas. A política não precisa de fundamento, basta você ter a maioria dos eleitores apoiando. Então, é assim que a gente faz um plano de longo prazo. Então, a gente resolve transporte e urbanismo e todo o resto pensando em longo prazo. Humberto, numa situação de planejamento urbano, o quão integrado está as questões de sustentabilidade e como um planejador, um gestor, pode integrar tais questões no planejamento urbano, no urbanismo, na mobilidade urbana? Então, hoje está muito disperso, mas está em mudança. Tá? Antes, a área de transportes, parte dela ficava junto com o Departamento de Segurança da cidade, que determinava a política de segurança da cidade, segurança pública. Então, muitas vezes, quem estava coordenando a questão de transportes era um oficial da Polícia Militar. E parte que lida com a infraestrutura ficava na Secretaria de Obras. Então, quem planejava a rede de esgoto, quem planejava a rede de fornecimento de eletricidade, também planejava a colocação das vias de transporte. Então, são dois departamentos com focos muito diferentes que acabavam disputando entre si essa questão do planejamento de transportes. E a parte de urbanismo estava lá em outro lugar, né? Preocupada mais com o tamanho dos lotes, o uso do lote, se é comercial, industrial. A parte de transporte ela ficava fragmentada, né? Muitas vezes a parte a Secretaria de Planejamento que está preocupada em obter receita para a cidade, então favorecer a chegada de empresas para a cidade, fixar empresas nas cidades, é que passava as demandas. Então o problema é que estava fragmentado. Isso é fácil de entender em cidades muito pequenas, né, mas quando você chega nas cidades grandes, isso é um grande problema, mas vem mudando. Então hoje nós temos as secretarias de mobilidade, que reúnem vários aspectos, tanto da parte do urbanismo, da parte da segurança viária e da infraestrutura a ser construída. Então, vou dizer assim, essa coordenação, né, dentro de uma única cabeça, ou pelo menos um único grupo pensando integradamente, isso está mudando. A lei de mobilidade urbana está favorecendo esse tipo de coisa. Ainda depende muito da vontade política, e aí chega o prefeito e acaba
muda a administração e ele reorganiza, conforme as suas demandas políticas, esses cargos. Mas essa estrutura precisaria ser institucionalizada, talvez, de alguma forma, para que sempre fosse dessa maneira, né? Uma visão integrada. Segurança pública, ela está preocupada com dar as multas, gerir a questão do acidente, definir de quem são as responsabilidades, mas o planejamento estratégico da cidade ele teria que ser integrado, e ele que deveria definir o caminho a ser seguido, independente das mudanças públicas das instâncias superiores, né? Então é uma coisa que ainda está se formando. Então, em certas cidades, isso está mais consolidado. Na região metropolitana de São Paulo, isso está consolidado. Na cidade de São Paulo também. Nas cidades grandes, isso está resolvido. Nas cidades pequenas é que é um problema. Mesmo a gente estando na região metropolitana de São Paulo, né, Santo André, falando assim do ABC, algumas dessas cidades ainda têm essa visão separada, né, em departamentos, o que gera um grande problema. Mas daí você tem pelo menos a região metropolitana que acaba impondo uma certa ordem ou dando um certo subsídio para essas cidades. Acho que existe ainda uma carência, né? Uma coisa que nós tínhamos do passado, que vinha do Poder Federal, né? O GEIPOT, a empresa de planejamento, ela estabelecia diretrizes, normas, instruções que acabavam orientando mesmo os administradores de pequenos municípios como proceder. Então a gente meio que perdeu isso, o GEIPOT foi extinto, outras coisas foram criadas, nós tivemos a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, que tinha uma área de mobilidade, depois isso virou ministério, e depois deixou de ser ministério, voltou a ser colocado. Então essas constantes reconfigurações geram uma grande confusão. Pelo menos nós temos uma lei que nos orienta, mas o problema é que a aplicação, né, a aplicação dos planos de mobilidade tem sido repetidamente postergado. A Lei de Mobilidade Urbana é de 2012. Os municípios tinham que se adequar a ela até 2015, tinham 3 anos. Pouquíssimos se adequaram. Foram se atrasando, né? A lei deve ser uma das leis mais rasuradas, porque cada vez que ela se torna um problema, então eles cortam um artigo, colocam um novo artigo para adequá-la à realidade, em vez da realidade se adequar à lei, é a lei que está se adequando à realidade. E, novamente, agora, né, a gente tinha que até agora 2001, nós tínhamos que todos os municípios que se enquadram na Lei de Mobilidade Urbana tinham que fazer o seu plano de mobilidade, mas dessa vez é justificável, né? Por conta da pandemia, né, aí surge um problema técnico que você não vai conseguir cumprir. Por exemplo, Santo André estava desenvolvendo seu plano de mobilidade, mas ele não vai conseguir fazer as pesquisas necessárias para subsidiar as propostas de transportes. Porque nesse período, nada, né, nenhuma informação que você tem sobre as condições da cidade, de deslocamento da cidade, elas podem ser projetadas para o futuro. A região metropolitana de São Paulo hoje está mais ou menos com metade dos congestionamentos que ela tinha no ano passado. Então você não consegue planejar, não consegue fazer uma pesquisa de campo para ver qual é a situação das avenidas, a situação do transporte coletivo. A própria pesquisa Origem e Destino que foi feita para a região metropolitana de São Paulo, que estava quase pronta no modelo, né, para fazer os planejamentos, vai ter que ser revista. Aquilo que foi projetado até 2019 pode não valer mais. Por exemplo, há uma expectativa que 30% das pessoas não vão voltar a se deslocar da maneira como se deslocavam. Em parte porque vai ter o desemprego, mas em parte porque as pessoas que não estiverem desempregadas podem estar fazendo o home office e vão ficar fazendo o trabalho remoto. Então não dá para confiar mais naquela pesquisa. Estamos no aguardo disso. As pesquisas do município de Santo André, que estavam em andamento, estão suspensas.
E nada pode ser feito enquanto a gente não voltar a um normal, seja ele qual for, né? Não sei se vai ser o que era antes, mas vai ser alguma coisa que seja mais ou menos estável. A gente tem que ter uma estabilidade para isso. Então a lei ela foi atualizada novamente, né? Até vi que eles lançaram a lei 14.000, onde ela justamente mexe nesses prazos, passando para 2022 e 2023. Os municípios com menos de 250 mil habitantes terão que se adequar ao plano, fazer o plano de mobilidade até 2023. E os municípios com mais de 250 mil habitantes vão ter que fazer mais rápido até 2022, até porque eles têm mais dinheiro, eles conseguem se organizar melhor, justamente eles têm os departamentos mais estruturados para fazer esse planejamento. Tá? Então nós temos essa condição nova, pelo menos justificada pela pandemia. Então, professor, só uma última perguntinha aqui para finalizar. Qual que seria, na sua opinião, assim, uma cidade que tenha um bom planejamento de mobilidade urbana que poderia ser referência para São Paulo, por exemplo? Interessante a sua pergunta, porque se fosse uma cidade qualquer, eu ia falar Curitiba, ou então a gente poderia olhar uma cidade europeia, não americana, porque os americanos têm uma outra realidade, eles são muito dependentes do transporte individual, né? Mas na Europa ou no Japão você tem aí bons exemplos de utilização do transporte coletivo. O problema é São Paulo, né? Então São Paulo é uma metrópole, né? Totalmente conurbada, são 39 municípios com uma desigualdade muito grande, municípios muito ricos, municípios muito pobres. O tecido urbano ele é todo irregular, né? Ele é todo construído, autoconstruído, né? Não tem um planejamento. Então a gente tem aí um problema que provavelmente a gente não tem um exemplo para São Paulo. A gente pode procurar talvez outras cidades caóticas como São Paulo, mas é difícil achar um benchmarking para São Paulo nesse aspecto. O que eu vejo é que não há muito um exemplo a ser seguido. O que a gente tem que fazer é entender muito bem o nosso problema e procurar desenvolver a nossa própria solução, né? E nós temos um corpo técnico muito bom. A China, finalzinho dos anos 90, e início do século XXI, ela importou muitos planejadores de transportes do Brasil, né? Vários técnicos da Companhia do Metropolitano de São Paulo, que estavam se aposentando nessa época, foram convidados para ir para a China, para ensinar os chineses a fazerem planejamento de transportes. A gente pode dizer, da mesma forma que nós aprendemos com os ingleses nos anos 60 e 70, os chineses aprenderam com os brasileiros, não só com os brasileiros, provavelmente, né? Provavelmente com os europeus também, mas aprenderam com os brasileiros, talvez porque a gente tinha algumas cidades muito grandes. O sistema de transporte coletivo de São Paulo deve ser um dos maiores do mundo. Pelo menos o sistema de ônibus é muito superior a qualquer outro lugar do mundo. Hoje eu acho que deve estar uns 16 mil veículos só na cidade de São Paulo. Isso não tem paralelo em outros lugares. Então eu acho que a gente não precisa procurar exemplos. Existem soluções tecnológicas, a gente pode ver em outros lugares, mas o que nós precisamos é desenvolver os nossos planejadores para lidar com esse tipo de problema. Então você tem uma cidade que já está construída, já está consolidada, nós temos que fazer uma transformação dessa cidade e vai ser uma transformação lenta. Tá? Precisamos mudar, né, a maneira como as pessoas se deslocam, a necessidade de mobilidade das pessoas, ao invés de incentivá-las, né, a uma mobilidade que é doente, incentivar essa seguindo as velhas regras, né? Então nós primeiro temos que mudar o comportamento das pessoas. O que eu vejo assim para frente, né, em termos de formas de mudar isso? O compartilhamento do transporte individual,
A tecnologia vai nos possibilitar fazer isso. O trabalho remoto vai contribuir para isso também, né? A logística urbana, então elas vão diminuir muito a demanda de mobilidade que nós temos hoje. O problema é que isso, dando certo, né, nós vamos inviabilizar alguns meios de transporte de alta capacidade que nós já desenvolvemos. Então, em conjunto com isso, você tem que também favorecer o adensamento populacional nesses meios de transportes. Que provavelmente, se a gente for bem sucedido, né, eles vão cada vez mais se tornar menos sustentáveis economicamente. Mas aí a necessidade também tem uma engenharia econômica de realocação de recursos para esses meios de transportes. Eu imagino assim, que mais para frente, talvez não tão distantes, né, a mobilidade ela passa a ser vista como um serviço totalmente integrado, tanto o transporte coletivo como o transporte individual, a mobilidade ativa. Da mesma forma que hoje você seleciona uma viagem no Uber, né, isso já tem em alguns lugares, né, o Uber não vai te dar uma solução só de deslocamento de automóvel, ele vai te dar um conjunto de serviços integrados. Então ele vai chamar um carro para te pegar em casa, não te levar no seu destino final, mas para te levar num terminal de transporte coletivo. Quando você entrar nesse terminal, né, você não vai precisar pagar tarifa, porque isso já está embutido no serviço que você contratou pelo seu aplicativo de transportes. Você vai seguir a tua rota dentro do transporte coletivo, que pode ser uma linha de ônibus ou um metrô. Quando você chegar no seu destino, já vai estar contratado para você ou um outro automóvel, um carro elétrico, por exemplo, um carro autônomo, provavelmente, ou então um patinete para que você possa ir fazer a microacessibilidade, né, usando um meio de transporte limpo até o seu destino final. Outra coisa é a própria reestruturação dos horários, né? A gente parar de fazer tudo ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar, né? Haver uma lógica disso. Muitas empresas vão passar para o trabalho totalmente remoto, outras empresas elas vão reescalonar os seus horários. Uma coisa, por exemplo, a curto prazo está se pensando por causa da pandemia. As escolas elas não vão poder atender a todos os alunos ao mesmo tempo, então talvez tenha que atender somente um terço dos alunos de cada vez. Então, vão ter que ter soluções. Isso é o que a gente chama já há um bom tempo, né, que é de gestão da mobilidade, gestão da demanda. Mudar o ciclo de trabalho já reduz muito o consumo dos nossos recursos, o consumo da mobilidade. Então, há uma série de coisas que não estão prontas, né, que tem que ser conciliadas, as várias técnicas, tecnologias, várias ideias que precisam ser colocadas. É como uma caixa Lego, a gente precisa agora dos planejadores que peguem essas soluções e montem aquela que é mais adequada para a região metropolitana de São Paulo. Porque cada cidade vai ter uma demanda diferente, tem características diferentes. E coisas que a gente vai fazer agora, elas só vão surtir efeito a médio e longo prazo. O que a gente tem que parar é de incentivar a maneira com que a cidade, como a região metropolitana de São Paulo, cresceu. Né? Que não existam mais regiões como a região metropolitana de São Paulo. A gente tem que pensar nas pequenas cidades. Talvez uma coisa que aconteça mais para frente é justamente a população sair desses grandes centros e ir para pequenas cidades, né, fazendo trabalho remoto. Por exemplo, eu trabalho em Santo André, mas moro na região metropolitana de Campinas, em Itatiba. Né? Então eu estou a uma distância de 89 quilômetros no meu local de trabalho. Mas eu posso desenvolver muita coisa remotamente, reduzindo muito o meu deslocamento, a minha pegada carbônica. Inclusive, né, hoje, de certa maneira, eu tenho uma mobilidade eletrônica muito maior do que a que eu tinha. Eu interajo muito mais com as pessoas agora do que eu estava interagindo antes, talvez porque todo mundo está distante, então a gente está usando muito mais os meios de comunicação.
né? Então eu estou trabalhando mais integradamente com meus colegas na Universidade de São Paulo, colegas em Belém do Pará, né, que antes a gente pensava, não, um dia a gente tem que se encontrar, não precisa mais, a gente abre aí, faz uma webconferência e se encontra, isso elimina muitas viagens. Então há várias coisas que não existe uma solução única, tá? Realmente, professor, é muito interessante como o futuro, o progresso, é realmente uma questão de integração entre diversos meios de transporte e de maneira que seja o mais eficiente, o mais limpo e o melhor possível, tanto para a gestão da cidade em si, quanto para o consumidor do transporte. Professor, a gente tem que encerrar aqui. Nossa reunião deu umas boas horas. Eu queria agradecer muito pela entrevista que você nos concedeu. Achei muito interessante. Aprendi muita coisa nova. E também queria agradecer o Eric por ser meu co-apresentador. Eric? Oi, muito obrigado, professor. Agradeço também, foi bem legal. E espero poder estar aqui mais vezes. Eu também quero agradecer o convite. A Seiva Júnior ela sempre me surpreende, tanto nas ideias como no seu empreendedorismo, né, na sua inovação. E hoje me surpreendeu muito com a organização, a maneira como vocês organizaram esse evento, estão organizando esse evento. É muito gratificante ver. Eu acho que parte das soluções dos problemas que eu falei está justamente em pessoas como vocês, né, na maneira como vocês trabalham. Muito obrigado. Para finalizar, eu queria lembrar que esse é o nosso segundo episódio desse projeto e se você curtiu, vai dar uma conferida no primeiro, que a gente falou sobre sustentabilidade. Foi um papo bem legal com o Caio, que é o nosso presidente da Seiva. E todos os episódios vão estar disponíveis em todo sábado às 12 horas. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre nossa Seiva, nos sigam nas redes sociais, o Instagram e o Facebook, nosso site também. Nosso Instagram é @seivajr, nosso Facebook é a Seiva Júnior, com um pontinho no final. E caso vocês queiram ver nosso site, é só dar um Google e procurar Seiva Júnior e vai aparecer nosso blog com várias informações muito interessantes sobre diversos assuntos relacionados à sustentabilidade. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.